Dunkin' is putting a whole new spin on pumpkin at Dunkin' with our new Pumpkin Cream Cold Brew. Smooth, bold cold brew topped with velvety pumpkin cream cold foam made with cinnamon and nutmeg spices. And there's more pumpkin for you to love, like the delicious fall classic, our Pumpkin Spice Signature Latte. Rich espresso topped with whipped cream, caramel drizzle, and cinnamon sugar. That's how we pumpkin at Dunkin'. Sip into the fall season with the $3 medium Pumpkin Cream Cold Brew or Pumpkin Spice Signature Latte. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. Valid on Pumpkin Spice Signature Latte only in all cold foam cold brew. Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com/tune-in. That's 1-800-Flowers.com/tune-in. Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM. Cada escolha, uma consequência. Na Band FM, quem ama não esquece. A vida é feita de escolhas. E cada vez que você escolhe um caminho, não tem jeito. Você fatalmente vai deixar o outro caminho para trás. Resta saber se você consegue lidar com as suas escolhas e se está pronto ou pronta para abrir mão de uma coisa para ter outra. Sabe, eu venho de uma família muito humilde, mas eu nunca fui um homem conformado com aquela situação. Eu sabia que eu merecia algo mais, e eu também sabia que para conseguir esse algo mais, eu precisaria dar muito duro. Eu nunca tive medo de trabalho, e muito menos preguiça. Então, desde cedo, eu me virei como podia. Mas também, mesmo enfrentando muitas dificuldades, eu não deixei o estudo de lado. Na minha cabeça, o sucesso só viria assim, com estudo e muito trabalho. Mesmo diante de tantos obstáculos, eu nunca desanimei, porque eu sabia que o que era para ser meu estava guardado. Quando eu conheci a Thaís, eu ainda era bem pobre. Ela também tinha uma origem simples. E apesar de não ter tantos sonhos quanto eu, ela sempre foi a minha incentivadora. Eu acho bonito esse seu jeito, sabe? De correr atrás do que você quer, sem ficar medindo esforços. Thaís, o nosso futuro só depende da gente. E eu quero dar para os meus filhos, os filhos que eu vou ter com você, uma vida melhor. Uma vida muito melhor do que a que eu tive. E dá pra ver que você vai chegar lá, viu, Nelson? Dá pra ver. Se Deus quiser. Você tem muita força de vontade. Você sabe que eu fico até espantada? Como nada tira o seu foco. Às vezes você tá cansado, dormiu só 5 horas por noite, tem que economizar nas coisas pra pagar curso, faculdade, mas você não desiste. Era isso mesmo. Eu tinha muita vontade de crescer na vida. Eu estudava, eu lia muito, eu fazia cursos que às vezes até eu nem podia pagar. Mas eu me virava. E quando a situação ficava mais difícil, eu ficava repetindo para mim: a recompensa vai chegar. Uma hora a recompensa vai chegar. Você não pode desistir. Mesmo assim, claro, as coisas não aconteciam no tempo que eu queria. Eu sempre era elogiado pelos meus chefes. Eles diziam que eu era comprometido, dedicado. Mas aquele salto na carreira que eu tanto esperava nunca chegava. Eu tentava até não desanimar. Eu continuava trabalhando. E a Thaís sempre foi fundamental em tudo na minha vida. Ela me apoiava demais, me ajudava com os estudos. E quando eu dava uma desanimada, ela me levantava. Ela me punha para cima. E aí, mesmo não tendo tudo aquilo que eu sonhava, mesmo não conquistando os meus sonhos, eu tocava a minha vida. Noivei, casei com a Thaís e sentia em todos os momentos que eu estava fazendo a coisa certa. As pessoas muitas vezes falaram para mim que a rotina do casamento é difícil, que muitos casais não aguentam o tranco. Mas olha, eu nunca senti desse jeito.
Para mim, a vida só melhorava ao lado dela. Eu sempre achei desde o começo, e mais ainda depois de casar, que eu e a Thaís éramos feitos um para o outro. A nossa vida era maravilhosa. A gente estava muito feliz. Mas aí, a certa altura, a minha esposa levou um golpe muito duro. A mãe dela, de quem ela era muito apegada, sofreu um AVC e não ficou nada bem. Eu tô tão preocupada, Nelson. A minha mãe, coitada, ela não tá bem. E só eu posso ajudar minha mãe. Só eu. Meu amor, calma, ela vai ficar boa. Ela vai ficar boa sim, e a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ajudar. Eu sei, viu? Eu sei que eu posso contar com você. Mas não vai ser fácil. Você sabe, né? Eu sei. Ela vai precisar de muitos cuidados. E por isso mesmo eu disse para ela vir aqui morar com a gente. Vai ser melhor. Ai, Nelson. Obrigada por isso, viu? Obrigada mesmo. Não é todo mundo que aceita uma coisa assim, não. Trazer a sogra pra morar junto no começo do casamento, não é todo mundo. Obrigada mesmo. Eu sabia que não seria fácil mesmo, mas era o mínimo que eu podia fazer. A gente não sabia como seria a recuperação da minha sogra, mas o estado dela era bem crítico. E provavelmente ela teria sequelas para sempre. Quando ela saiu do hospital, ela nem conseguia andar. Não conseguia nem falar direito. Nem ia ao banheiro sozinha mais ela conseguia. Era uma situação muito difícil e muito triste também. Mas eu ia ajudar a Thaís a cuidar dela. Afinal, ela não tinha mais ninguém. Ah, como as coisas são, né? Como a vida da gente é irônica. Eu já estava há anos tentando uma promoção. Já estava há anos me esforçando, me matando, na verdade, para conseguir um cargo mais alto, um cargo melhor no trabalho. E bem nessa fase, uma coisa maravilhosa aconteceu. Eu recebi a proposta de emprego. E era uma proposta perfeita. Era tudo o que eu mais sonhava. Tudo o que eu tinha batalhado por tanto tempo para conseguir. O emprego era ótimo, a empresa enorme e o salário, nossa, mais do que o dobro do que eu ganhava. Dá para acreditar? Era tudo o que eu tinha sonhado, tudo. Quando me ligaram, eu nem conseguia acreditar, porque eu já tinha feito a entrevista há algum tempo. Achava até que não tinha dado certo. Mas Deus ouviu as minhas preces. Finalmente o reconhecimento. Finalmente a recompensa por tanta dedicação. Mas o único problema é que era em outro estado. Era distante de onde a gente morava. E como eu disse, a fase não era das melhores em casa. Então, quando eu falei para Thaís, pela primeira vez, a reação dela não foi de apoio. Não, peraí, você deve estar louco, né? Você não vai aceitar, né, Nelson? Como é que vai mudar agora de estado? Bem agora? Eu não tenho nem com quem deixar minha mãe, eu não posso deixá-la aqui. Mas Thaís, pelo amor de Deus, essa é a chance da minha vida. É tudo que eu sempre sonhei. A gente pode levar sua mãe. Não dá. Não dá. Você sabe que no estado que ela tá, nesse momento agora, não tem como fazer uma mudança assim, viajar pra longe. Fora que tem o médico aqui, os tratamentos. Nelson, ela acabou de ter um AVC. Pensa nela. Mas, meu amor, então você fica, eu vou, e aí, depois quando tudo se acertar, quando as coisas começarem a andar melhor, você vai me encontrar. Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. É sério? Você vai mesmo me deixar aqui sozinha? Mas, Thaís... Você tá vendo como a minha mãe tá mal? Você tá vendo como a rotina é puxada? Eu tenho que me virar em 1000 pra dar conta de tudo. Eu mal consigo tomar um banho decente. Você vai me deixar aqui? Você vai fazer isso mesmo comigo? Era uma situação muito delicada. Mas era a minha chance. Era tudo o que eu sempre sonhei. Como é que eu ia falar não? Talvez eu nunca mais tivesse uma oportunidade como aquela. Óbvio que a Thaís era a coisa mais importante da minha vida. Mas, naquele momento, ela estava sendo inflexível. Eu tentei encontrar
1000 soluções, mas para ela só tinha uma possível: eu não aceitar aquela proposta de emprego. Mas como? Eu tentei, eu falei que ela estava sendo egoísta, que aquela era a chance da minha vida, que era para nós, sabe? Para melhorar a nossa vida. Era por um emprego desses que eu tinha me matado a vida inteira. Mas imagina. Ela dizia que o egoísta estava sendo eu, que trabalho e dinheiro não é tudo na vida. Eu sei, claro que não. Mas naquele momento era o que eu precisava, sabe? Eu falei que ela tinha que pensar melhor. A gente conversou várias vezes. Mas ela estava irredutível. Chegou uma hora que eu não tive opção. Eu falei que eu ia. Falei que não tinha a menor chance de eu recusar o emprego. E disse que era o mais certo, que depois de um tempo ela iria, ou a gente ficava indo e voltando para se visitar por um tempo, até a coisa engrenar, até eu conseguir ter um mínimo de estabilidade no emprego, né? Eu não ia rejeitar uma proposta daquelas. A Thaís entendeu a minha posição e me botou na parede. Na hora, falou que não queria continuar casada com um homem que ia abandonar a família dessa forma. E que se eu fosse mesmo, se eu optasse por ir embora, era para esquecer dela. Como isso? Como? A Thaís era minha esposa, minha melhor amiga, a pessoa que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Mas ela não estava entendendo. Eu tinha feito a minha escolha. Algo pelo qual eu batalhei. Para mim, ela que estava sendo egoísta, estava sendo intolerante. Eu não gosto de ser colocado contra a parede, não acho justo. Não foi justo o que ela fez, a forma como ela estava fazendo. Se você for, você me esquece. Como assim? Ela não podia fazer dessa forma. Eu concordei em receber a mãe dela dentro da nossa casa, em cuidar da mãe dela. E ela estava sendo irredutível, inflexível. Mas não teve jeito. Eu aceitei o emprego. Fiz minhas malas e em menos de um mês eu me mudei. Na época, eu pensei que com o tempo ela ia mudar de ideia. Ela ia ver que ela estava sendo muito radical. Mas não foi o que aconteceu. A Thaís mudou completamente. Completamente. Se eu achava que eu a conhecia, meu Deus do céu, eu realmente me decepcionei muito. Muito. Ela não queria mais nem conversar comigo. Ela não atendia mais os meus telefonemas. Muito menos respondia as minhas mensagens. E aí, essa semana, mais uma surpresa para mim. Ela entrou com os papéis do divórcio. E por mais que eu tente conversar com ela, para a gente se entender, ela não faz questão nenhuma de me ouvir. Ela não faz questão nenhuma de tentar entender a situação. É complicado. Complicado demais. Mas eu sei que eu fiz a escolha certa. E eu fiz essa escolha pensando não só em mim, pensando no meu futuro junto com ela. Eu lutei a vida inteira por isso. Só Deus sabe o quanto eu batalhei para ter um emprego bom como esse. E nunca foi fácil para mim. Nunca. Mas hoje eu posso dizer que eu sou o homem que eu sonhei. Eu tenho a vida que eu sonhei. A vida que eu me planejei para ter. Que eu batalhei para ter. E é uma pena mesmo que a Thaís não queira estar do meu lado. É a única coisa que falta para eu realmente ser feliz. Mas ela não quer. Enfim. Vida que segue. Talvez, um dia eu encontre um novo amor e forme a família que eu tanto desejo. E olha, uma coisa eu garanto, com toda certeza. Eu vou dar à minha família tudo o que eu sempre quis dar para Thaís. Tudo o que eu sempre sonhei e planejei para ter com ela. Porque é para isso que eu sempre trabalhei, que eu sempre lutei. É para isso que eu sempre me esforcei. Para ter conforto
e para dar conforto para as pessoas que eu amo de verdade. Quem ama não esquece. Band FM. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com. Life gets a lot more magical when you dream. So let's dream of a vacation unlike any other. A magical Disney cruise. Hiya, pal! Where new stories meet tales as old as time. Enchanté, mon ami! And your family will be cared for the moment you step aboard. Sail from Florida to Disney's private island paradise and get ready for a dream come true with Disney Cruise Line.